Raquel. Oi, Sueli. Bom estar aqui. Cheguei, fui recebida aqui com um chazinho muito gostoso. Esse momento após o almoço. Sempre bom, né? De repente, se possível, fazer uma pequena pausa. Nem sempre é possível, né? Mas Nem sempre. como é bom quando acontece. Quando esses momentos acontecem. Vou até pegar no chá. Às vezes, né, no nosso dia a dia, assim, pode acontecer que o momento da refeição ele seja corrido. E ele seja mais um protocolo, um check que a gente vai fazer na nossa lista de afazeres, do que um momento de parar, contemplar o alimento, fazer escolhas, pensar na intenção ao estar se alimentando, né? Uma refeição com qualidade. Essa atenção ao alimento, ao que está acontecendo, saborear mesmo, apreciar o alimento e a companhia das pessoas ao redor, né? Enquanto estavas falando, né, Sueli, eu tomei um pouquinho do chá e estava muito com a atenção voltada a ti, né? Mas senti um gostinho do chá. E justamente o tema de hoje é o comer consciente. Então, o quanto esses momentos, né, Sueli, são momentos em que a gente tem consciência sobre as escolhas, né, do alimento, o quanto acontece muito no automático por causa dessa correria do dia a dia. Pensando que o nosso último vídeo foi sobre rotinas e expectativas, a alimentar-se, a refeição, a alimentação é um desses momentos importantes dentro da nossa rotina. E ela exige atenção, exige consciência. E é esperado que pais e cuidadores sejam bons modelos sobre esse comportamento alimentar. Esse assunto, esse aspecto, né, do comportamento alimentar, ele pode gerar certa tensão, ele pode ser um desafio, porque muitas vezes ele também é influenciado por características do temperamento da criança. O que mais que a gente pode falar sobre isso? A gente pode pensar nos nossos próprios modelos, né? E como que esses momentos de alimentação aconteciam nas nossas vidas enquanto éramos crianças, né? Exatamente. Eram momentos tensos ou momentos de tranquilidade, de afetividade? O que estava em torno desse momento, da hora da alimentação? E pensando muito aqui nesse momento da refeição principal, né, Sueli, por exemplo, a hora do almoço, né? Isso que tu está falando é muito interessante e vai de encontro ao nosso propósito aqui, né? Com os temas que a gente tem trazido para conversar nos nossos momentos e compartilhar nesse canal chamado Emoções entre Gerações. Muito do que a gente aprende sobre alimentação, sobre o momento de uma refeição, ele vem das nossas próprias experiências nas nossas famílias de origem. E talvez a gente pense pouco sobre isso, né? Embora hoje a gente tenha muitas áreas que dão conta dessa questão. A área da nutrição, né? Outros profissionais da área da saúde. A gente conversa mais sobre isso. E aí a gente precisa pensar, pensando nas outras gerações, né? Nos hábitos. Que hábitos que existiam quando éramos pequenos, crianças, e nossos pais e avós. E aí vem a relação da tecnologia, não tem como a gente não pensar nas tecnologias, né? Eu vejo que muitos hábitos são construídos por nós adultos, né? Tanto relacionado à hora da alimentação quanto na hora de dormir, por exemplo. Então, eu fico pensando também nesses hábitos que nem sempre são saudáveis e que a gente acaba incorporando de ligar a televisão na hora do almoço ou na hora da janta. A gente nem se dá conta o quanto aquele noticiário pode estar sendo um conteúdo pesado e pode não estar sendo legal. Daqui a pouco o pai, a mãe, o cuidador tem uma intenção de colocar um desenho para a criança relaxar e se divertir, mas o quanto ela realmente consegue curtir o desenho e também curtir o alimento, né? Esse é um ponto interessante que tu está trazendo, né? Assistir a telas, seja TV, tablet, celular, enquanto a gente se alimenta, não é algo natural. Exato. É algo que foi construído socialmente. E tira essa capacidade, a gente falou sobre a questão do prazer, do saborear, né?
mas diminui essa capacidade de percepção de saciedade. E desse quero, não quero, ok, eu posso comer mais tal alimento ou não, não dá, né? Que a criança precisa ir construindo com o tempo. Que só ela para saber o quanto é possível ter mais daquele alimento ou não. Se ela está com fome ou não, né? É, aquela ideia da atenção dividida, né? Da câmera virada para fora. E aí tu perde o dado interno, né? Eu queria dar um exemplo que todo mundo já passou, de um alimento que é muito popular no nosso país, né? Que está muito associado com jogos de futebol ou filmes, que é a pipoca. Uhum. Né? Então, quantos de nós já não até machucamos algum dente comendo com pressa ou rápido ou sem ter percepção daquele milho, né? Uhum. Então, enquanto o exemplo da pipoca, né, é algo para a gente pensar que é muito automático. A gente pode até sentir, mas é diferente. A ideia desse vídeo é justamente a gente Isso trazer aí, fala da ideia. Uhum. A ideia desse vídeo é justamente trazer essa reflexão do quanto nós temos comportamentos conscientes ou totalmente automatizados também em relação ao alimento. Acho que essa diferenciação, então, é a ideia central da nossa conversa de hoje. Uhum. É o comer consciente, a dedicação exclusiva, digamos assim, ao momento da refeição. E nesses minutos eu vou me envolver somente com isso, versus o comer automático, né? O engolir a comida, dar conta de outras coisas enquanto está se alimentando. E tem um outro ponto, né? Que é a questão da experimentação. Sensorial, tu diz? Sensorial e também da novidade, né? Sim. Muitas vezes as crianças podem, por características do seu temperamento, ser mais resistentes à novidade, né? A gente já falou aqui do nojinho, então alguns alimentos com certo aspecto, cheiro, textura, cor podem gerar, né, essa maior resistência. Até porque vem um pensamento, não é bom. Muitos pais trazem, mas ela nem provou, como é que tá dizendo que é ruim? Né? Mas surgem algumas sensações físicas e pensamentos dizendo, não, é ruim. Pelo aspecto, pelo cheiro. E outra coisa que eu penso é o quanto pode ser difícil para alguns pais também lidar com isso, de experimentar novos alimentos, né, de oferecer esse modelo de um adulto que é capaz de provar um novo sabor, né, de descrever o sabor, a textura, né? Talvez esse possa ser um bom exercício, assim, como adultos, né? Da gente, quando a criança recusa um alimento, tentar entender por que ela está recusando, o que não é legal para ela, foi a textura, foi o sabor, foi a sensação na boca. Tentar se colocar no lugar da criança e questionar, por que, filho, filha, o que houve? Ah, o cheiro, deixa eu provar. Dá espaço para que essa descoberta possa acontecer. Tem crianças que são um pouco mais resistentes em relação a essa curiosidade, a essa descoberta, e a gente também respeitar. Mas aí tem um movimento que é interessante fazer, porque assim, a gente sabe que forçar não ajuda, né? Mas talvez se os pais se colocarem num modelo de curiosidade, pode ser até que na hora não aconteça algo, mas vai ficar ali. Né? O pai ou a mãe com a curiosidade e com essa descoberta e explorando o alimento, eles estão observando. Né? Talvez um outro ponto interessante a ser observado pelos pais cuidadores é como que acontece dentro da minha casa o momento da refeição. Qual é o clima emocional que tem esse momento? Quem é que está envolvido? Porque algumas vezes outras pessoas estão envolvidas. Como que o alimento é preparado, ele é comprado, né? Qual é o caminho que a gente faz até sentar na mesa, se a gente senta na mesa, né? Para comer, consumir, experimentar. Qual a participação da criança nesse processo?
perfeito, né? Porque a partir de uma determinada fase do seu desenvolvimento é muito interessante, inclusive, que a criança participe colaborativamente, né? Dentro daquelas funções e expectativas da rotina que a gente estava conversando, pôr a mesa, né? Com segurança, manipular algum alimento, ajudar a escolher na feira, ir à feira, ao supermercado, fazer escolhas. Eu já compartilhei aqui aquela expressão, né, do Daniel Siegel no livro O Cérebro da Criança, que fala sobre o desejo dos pais de ajudar que seus filhos sobrevivam e prosperem, né? Sim. E que a alimentação está muito dentro da sobrevivência. Sim. A gente sabe disso, né, Raquel? Tá na função ali parental alimentar os filhos, né? Porque isso é importante do ponto de vista biológico. E aí, o que a gente faz quando a gente prepara o alimento, né? Tem todo esse envolvimento e ainda assim a criança recusa, né? Aí, ao mesmo tempo, tem uma citação no mesmo livro, que a nossa mente funciona como teflon que escorrega, né? Para as memórias positivas e como velcro para as memórias negativas. Então, como que essas experiências são sentidas pela criança, né? Então, talvez o importante seja a intenção com a qual, né, a gente está naquele momento ali, ter clareza dessa intenção. Eu preciso que meu filho se alimente, eu já tentei todos os meus recursos e talvez esgotados esses recursos, pensar em procurar ajuda profissional, certo? A suporte, auxílio, né? Pensando assim no profissional como aquela pessoa que vai ajudar a sugerir coisas, a observar aspectos que eu ainda não observei, de um jeito respeitoso, né? Com informações. É importante a gente pensar em favorecer que esse momento não seja um momento de luta ou de guerra. Que muitas vezes é uma frase muito recorrente, é uma luta, é uma briga. Uma disputa. É uma disputa, e aí vai ter quem vai perder, quem vai ganhar, né? E é um assunto que é delicado, é difícil. A gente sabe que muitas vezes os pais acabam tendo atitudes por desespero, que é o que dá para fazer, né? Então, acho que ter consciência e ter essa percepção do quanto isso está fazendo bem para todo mundo ou não, né? Tem uma questão assim de buscar dados com um pediatra, com uma avaliação clínica para verificar a saúde da criança, né? E aí buscar um apoio profissional, sim, de como como tornar esse momento da refeição um momento agradável, um momento saudável para todo mundo, né? Então nós tivemos uma ideia aqui para fazer uma atividade, um exercício com vocês, que eu acho muito bacana. Geralmente as crianças adoram. Então, gostaria de convidar vocês. Eu topo. Topa? Topo. Tá, vamos lá. Então, a nossa prática vai consistir em saborear um chocolate. Chocolate zero açúcar. Necessário. Então, nesse momento, nós simplesmente vamos convidar a criança, a pessoa que está ao nosso lado, para pegar um pedaço de chocolate. Um quadradinho. Um quadradinho. E simplesmente comer, conversar. Habitualmente, como faz. Boca cheia. Tem que ver uma coisa aqui, ó. Nossa, olha esse vídeo aqui. Viu só essa tela que tem esse risco aqui? Caiu no chão de novo. Hoje de manhã. Tava ali envolvida com o cachorro. Escorregou da minha mão. Que foto linda. Legal, né? Muito legal. E continua com o chocolate. Já terminou o teu? Já engoli. Então, porque ele é muito bom. Aliás, é o meu chocolate favorito. Então, a gente vai dar uma pausa. Vocês viram que no primeiro momento a gente tentou comer num automático, digamos assim, né? A gente comeu, olhou o celular, conversou, dirigiu a nossa atenção para o que estava acontecendo ali na tela. De alguma maneira eu lembrei do passado, porque a Sueli lembrou de uma foto que ela viu, enfim. A nossa atenção vai divagando, né? Presente, passado, futuro. Muito o que acontece no nosso habitual. Então agora a proposta é que a gente coloque uma atenção, uma intenção de colocar uma atenção no chocolate. Claro, isso é uma prática, a gente não vai fazer isso o tempo todo,
Mas nesse momento a gente vai perceber o que acontece conosco, sensações, emoções e pensamentos. Então o convite é que a gente não coloque de imediato na boca, segura um pouquinho. E vamos cheirar o chocolate. Se quiser pode fechar os olhos. E observa que sensações aparecem com esse cheiro. Será que existe um aumento da salivação só de cheirar? Existe algum tipo de atração ou repulsa? E aí a gente vai tentar colocar lentamente o chocolate na boca, tipo câmera lenta. E não vai morder em seguida. Vai tentar jogar o pedacinho do chocolate para um lado e para o outro na boca sem morder. Observa o que acontece, dá vontade de morder. Vai mordendo aos pouquinhos, devagarinho, lentamente. E veja se é possível abrir os olhos e tentar manter essa atenção ao chocolate, sem pressa de engolir. Que registros nós temos, então, da primeira e da segunda experiência? Consciência, né? Tem a ver com os princípios do mindfulness, de atenção, de usar outros sentidos. E mesmo no dia a dia, mesmo quando a gente está comendo uma refeição, né? Comendo uma fruta ou alguma outra coisa, a gente pode ter essa intenção de saborear, de experimentar, de observar as texturas. Talvez a gente não consiga, né? Pensando assim no dia a dia, sei lá, tenho 15 minutos para me alimentar. Eu posso deixar o celular de lado, eu tô com as pessoas ou sozinha, servir aquele prato. Bom, vamos colocar uma atenção ao que está acontecendo agora, na conversa com as pessoas e no alimento. E tentando estabelecer essa atenção ao alimento, né? E observando se é possível comer mais devagar. Eu não vou comer em câmera lenta, como a gente fez aqui na prática, né? Mas eu tenho como comer mais devagar ou não? Mastigar várias vezes, ir saboreando, sentindo caindo no estômago, estou satisfeita ou não. O quanto a gente faz isso, né, no nosso dia a dia. E às vezes é possível, mesmo dentro do tempo que a gente tem, né? É a maneira com que a gente se alimenta, né? É a maneira, fazer um combinado, né, sobre que os celulares fiquem afastados da mesa da refeição por aquele tempo. De novo, é um combinado, não é uma imposição, não é um castigo, não é uma punição, né? Então, o momento da alimentação precisa ser um momento de prazer, de conexão com o alimento, com as pessoas ao redor e com a nossa percepção do alimento chegando no nosso corpo, né? Essa é uma ótima mensagem final. Então, nos despedimos por aqui, né? E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.